Aleluia! Bom dia, meus queridos. Hoje nós vamos falar sobre descer a casa do oleiro, aquele que refaz tudo de novo. Jeremias 18, sobre o poder transformador de um Deus que nos conhece, de um Deus que sabe as nossas fraquezas, as nossas falhas, e que ainda que a gente se quebre, ainda que a gente caia, Ele nos refaz. Vamos falar sobre esse poder. Amém? Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Jeremias 18 e nós vamos ler do versículo 1 até o 6. Amém? Jeremias 18, do 1 ao 6. A palavra de Deus vai dizer assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que lhe pareceu bem aos olhos. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: Eis que, como barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Amém? Eu vou ler só até aqui e nós vamos estar discorrendo sobre o que a gente acabou de ler. Vocês sabem que há 15 dias atrás nós tivemos o revisão de vidas aí na célula passada, para honra e glória do Senhor. As 5 pessoas da célula que participaram deram testemunho do que foi o revisão de vidas para ela, né? Elas voltaram desse encontro como se elas tivessem sido transformadas, como fosse um vaso novo. E naquele dia eu ia pregar justamente sobre isso. Mas como tínhamos cinco testemunhos, a célula foi só dos testemunhos. Aí a palavra ficou para hoje. E justamente sobre vasos, sobre como o Senhor pode reconstruir tudo aquilo que está quebrado, rachado e trincado. E essa passagem, onde o profeta Jeremias foi chamado à casa do oleiro, ele estava desanimado, desistindo, cansado, quando o Senhor faz esse convite a ele. E como você já me conhece, toda vez que eu vou pregar sobre algum tema, né? Ainda mais quando é no Velho Testamento, eu gosto de estar situando em que ocasião foi dito isso,
dentro de que contexto, o que estava acontecendo no momento. E dessa vez não vai ser diferente, né? Para você entender o que estava acontecendo, porque o Senhor chamou Jeremias até a casa do oleiro. Eu vou fazer uma pequena retrospectiva, amém? Até chegar a esse ponto. E eu vou começar de Abraão. Deus chama Abraão, pede para que ele saia da parentela e que vai para uma terra que ele lhe mostraria. Abraão obedeceu e nesta jornada, né, lá na frente, a família chega ao Egito, lembra? Através da vida de José. E conta a Bíblia que quando José pediu para que a sua família viesse para o Egito, por causa da fome, a família de José, o povo de Israel, né, era composta de 70 pessoas. Eles chegaram no Egito. Faraó morreu, José morreu. E eles ficaram 400 anos no Egito. 4 décadas. Ali cativos, escravizados, em uma terra idólatra. Que o tempo bom foi só enquanto José estava vivo e o faraó daquela época. Quando morreu José, morreu o faraó, aquele povo se tornou escravo naquele lugar. Só que mesmo ali, numa terra idólatra e sendo escravos, eles multiplicaram. Vocês lembram? Entraram 70 pessoas e saíram do Egito. Mais de 3 milhões de pessoas. Alguns estudos dizem 2.500, outros falam um pouco mais, outros falam um pouco menos. O Senhor levanta Moisés para resgatar o seu povo de lá, que depois das 10 pragas, eles conseguem sair. Mas esse mesmo povo que deixou o Egito por causa da murmuração, por causa do descontentamento, passou 40 anos no deserto. A viagem que do Egito a Canaã diz que é de 200 quilômetros. Essa viagem duraria no máximo 60 dias, né? Dependendo das paradas para dormir, descansar. Se prolongou por 40 anos, sob o sol do deserto, sobre a escassez de água. Aquele povo estava sendo moldado. Aquele povo estava sendo amassado. Devo lembrar vocês também que não era uma caravana pequena, né? Era uma multidão que estava viajando a caminho de Canaã. Aquele povo, eles haviam saído do Egito, mas o Egito não havia saído dele. Conta a história que eles tinham saudade, sabe do quê? Eles tinham saudade da cebola, do alho, do pepino, da melancia. Eles não conseguiam se livrar das correntes da escravidão. Lá no Egito, eles tinham que trabalhar de sol a sol, embaixo de chicotada, para comer o pepino. Agora, aquele povo estava livre no deserto.
E o Senhor era com eles. Tem uma passagem tão linda em Gênesis, em Êxodo, que fala que durante o dia, para eles serem protegidos do sol, diz que o Senhor colocava uma nuvem embaixo do sol. Era como se servisse de guarda-chuva para eles. E que à noite, como no deserto faz frio à noite, aquela nuvem se tornava-se como se uma coluna de fogo para aquecê-los. Aquele povo que tinha todos os dias na porta da tenda o maná, que era uma espécie de um bolo de algodão, da aparência diz que era esse, e que eles pegavam aquele alimento e diz que tinha que pegar a medida para o dia. Se pegasse um pouco a mais, no outro dia estaria estragado. Deus estava ensinando aquele povo a depender exclusivamente dele. Chegou uma hora que diz que estava enjoado daquele pão. E que então eles estavam com saudade, né? Dos temperos, da melancia e do pepino. E por isso, eles ficaram 40 anos no deserto sendo moldados. E quando chegaram a Canaã, a terra prometida, eles estavam quebrados, né? Trincados, devido à desobediência. A palavra diz que os filhos de Israel pecaram perante o Senhor. Não apenas rejeitando a água viva, que é o Deus vivo, mas eles mesmos, né? As suas cisternas, seu reservatório de água, que simbolizava a vida espiritual, tinham buracos e eles não continham a água. Em outras palavras, a vida deles estava tão cheia de pecado que a bênção do Senhor não podia chegar. E é nesse mesmo cenário, né, que Deus levanta Jeremias para profetizar para aquele povo. E quem foi Jeremias? Onde ele viveu? A infância de Jeremias foi durante o reinado do rei Manassés e Amon. A infância dele foi caracterizada pela apostasia e idolatria do povo judeu. Diz que nesse período eles construíam templos e altares aos deuses pagãos, como Baal, os postes ídolos a deusa Será. Eles adoravam as estrelas, o sol, a lua, construíam templos para eles, queimavam seus filhos em sacrifícios, faziam adivinhações, feitiçarias, consultavam os adivinhos e os médiuns. O rei Manassés se superou na idolatria. Ele mandou esculpir uma imagem da deusa Será e mandou colocar dentro do templo, lugar onde o Senhor havia dito a Davi e a Salomão que de todo o território das 12 tribos de Israel, ele havia escolhido aquele templo em Jerusalém para ser o lugar onde ele, o Deus vivo, seria adorado para sempre. Apostasia. Eles tinham se apostado da fé. Apostasia quer dizer abandono da fé, renegação, repúdio. Esse povo vivia a idolatria, a corrupção, a prostituição. Essa era a situação interna de Judá.
o declínio religioso, o paganismo se espalhava naquela nação. Além de tudo isso acontecendo internamente, ainda havia um clima constante de ameaça de ser invadido por Babilônia. Babilônia era a bola da vez, né? Era a potência financeira, militar, política. Apesar de toda essa assolação, todo esse cenário de destruição, de decadência, Jeremias nasceu num lar cristão. Seu pai, Ilquias, era sacerdote e ele foi guardado das influências, pois o seu contato era com o templo, né? Com as tarefas sacerdotais. Ele cresceu num lar temente a Deus. Ele foi instruído na lei do Senhor. E também tinha profundo conhecimento das profecias anteriores e dos profetas. Isaías, Amós e Oséias, que foram antes dele. O nome de Jeremias significa Jeová exaltará. Quando ele ainda era jovem, o Senhor o chamou para ser profeta. Eu creio, né? Não está escrito isso na Bíblia, que quando o Senhor o chamou, ele estava no templo, trabalhando no reino. Jeremias, antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu escolhi e separei para que você fosse um profeta às nações. No princípio, como acontece com todos nós, Jeremias ofereceu resistência. Ele disse: eu não passo de uma criança, Senhor. Eu nem sei falar. Mas o Senhor sabia do potencial de Jeremias e declarou: Filho, antes de eu te formar no ventre da tua mãe, eu te idealizei. Eu sonhei com você, eu te desenhei, eu te conheci. Eu te criei primeiro na minha mente, sabe? Você faz parte dos meus planos. Eu te escolhi e te separei para ser profeta às nações. Não se preocupe. A todos que eu te enviar, você irás. E tudo que eu te mandar falar, você vai falar. Dizendo isso, estendeu as mãos e tocou nos seus lábios e disse: olha que forte isso. Eu estou dando a você a mensagem que deves anunciar. O profeta traz sempre a mensagem do Deus vivo. Hoje, eu estou lhe dando poder sobre os reinos e nações, Jeremias. Poder para arrancar e derribar, para destruir e arrasar, para construir e plantar. Aleluia. Jeremias, eu creio que foi o profeta que mais profetizou. Ele profetizou por 40 anos. Quando ele foi levantado para ser profeta, Judá já estava passando por uma fase de reavivamento. Foi no reinado do rei Josias. E nesse reinado, a idolatria foi combatida, sabe? Josias mandou derrubar todos os postes ídolos, acabar com os templos, expulsou os feiticeiros, os adivinhos, os necromantes. O povo de Deus estava experimentando um bom nível de intimidade com o Deus deles, com o nosso Deus.
Só que o rei Josias morreu e esse período bom durou só 18 anos. Assim como acontece nas nossas vidas, né? As coisas ruins passam, mas as boas também, né? Agora, no reinado de Manassés, o povo cai de novo, sai da presença do Senhor e volta a fazer o que é mal aos olhos do Pai. Jeremias é um profeta rejeitado, humilhado, zombado, porque ele proclamou fielmente as palavras do Senhor. E os líderes religiosos que deviam ter sido os primeiros a dar ouvido à mensagem profética, por ironia, foram os primeiros que se opuseram a ele e com violência. Jeremias foi lançado em prisões cisternas, rejeitado pelos sacerdotes, pelos amigos, pelos profetas e até por aqueles, sabe, que no começo confiava e acreditava nele. A mensagem básica de Jeremias era simples. Ele pregava que Israel deveria arrepender-se e se voltar a Deus. Caso contrário, o Senhor os castigaria e aplicaria o seu juízo sobre a nação. O povo rejeitou essa advertência. Assim como João Batista pregou o arrependimento, o povo virou as costas à pregação. Lembra? Então, Jeremias começou a predizer e a profetizar a destruição de Jerusalém. Bom, nessa época o cenário político era a disputa de território entre o Egito, a Babilônia e a Assíria. Essas três potências estavam brigando para conquistar os territórios. E o Senhor já havia dito a Jeremias que nessa guerra quem ia prevalecer era a Babilônia, né? E que o Senhor iria usar a Babilônia para invadir Judá. E Jeremias falava isso abertamente, mas ninguém acreditava. Enquanto Jeremias implorava para que o povo se arrependesse, pois a Babilônia estava às portas e os levaria cativo por 70 anos, os falsos profetas da época diziam que isso não iria acontecer. E se por acaso isso viesse a acontecer, o exílio seria de apenas 2 anos, não precisava se preocupar. Tinha 2 profetas na época, Ananias e Jeconias. Esses profetas vão diante dos sacerdotes e diz que o Senhor já havia quebrado o jugo da Babilônia. Se a Babilônia invadisse, eles ficariam cativos só por 2 anos. E depois de 2 anos eles seriam colocados em liberdade. E Jeremias falava justamente ao contrário. Jeremias falava assim, olha, vocês vão para a Babilônia e lá vocês podem plantar jardim e comer do seu fruto. Lá vocês podem casar e dar seus filhos e filhas em casamento para que tenham filhos e multiplique. Não vos diminua, aumentai-vos. Procura a paz da cidade, para onde o Senhor os fez transportar. Orai por ela, porque na sua paz vós tereis paz. Jeremias está dizendo, o cativeiro vai ser longo, vão ser 70 anos.
Pode plantar, que vai dar tempo de colher. Pode construir casa. Pode fincar estaca. Pode casar. Pode dar suas filhas para casar. Multipliquem-se. Aumente-se. Porque vocês vão ficar aí por muito tempo. Jeremias também pedia para que eles não resistissem à Babilônia. E não adiantava fazer aliança com outras potências. Porque o juízo viria. Um fator importante na vida de Jeremias é que ele tinha flexibilidade, sabe? E ele tinha vontade de obedecer ao Senhor, encurvar-se diante dele. Certa vez, o Senhor instruiu Jeremias a comprar uma botija, sabe, de barro, e quebrá-la diante dos líderes do povo e profetizar destemidamente. E assim ele fez. Ele comprou a botija, foi na frente dos sacerdotes, né? Os maiorais ali, e disse: assim diz o Senhor dos Exércitos, deste modo, quebrarei eu a este povo e a esta cidade, como se quebra o vaso do olheiro, que não se pode mais refazer. Jogou com força o vaso no chão, e o vaso estilhaçou. É uma afronta para os sacerdotes, que não dava ouvido ao que Jeremias falava. Eles preferiam ouvir o falso profeta, que dizia que o cativeiro seria de 2 anos. Para ele fazer isso, fazer essa acusação tão grave contra os líderes do governo, era necessário muita coragem e não se preocupar com a sua própria vida. Ele podia sair dali preso e condenado à morte, mas ele obedeceu corretamente ao que o Senhor pediu para ele fazer. Em outra ocasião, o Senhor pede para Jeremias usar a pessoa dele, ele mesmo, para passar a mensagem. Pede para que ele coloque um travessão de madeira no pescoço, como um jugo que se usa em bois, sabe? Ao redor do pescoço. E amarrá-las com trapos. E ir na presença do rei Zedequias, do corpo dos embaixadores de Jerusalém, e passar a mensagem. A mensagem era que se eles não se submetessem ao jugo do rei da Babilônia para o servirem, como gados emparelhados, o Senhor os destruiria. Jugo significa cativeiro e escravidão. É algo que coloca no pescoço para carregar fardo. E do jeito que o Senhor pediu, Jeremias fez. Jeremias era sacerdote e profeta. Eu vou explicar a diferença entre um e o outro. Sacerdote é a ponte entre homens e Deus. Aquele que leva as súplicas, as orações, as petições até o lugar santíssimo. Profeta é aquele que traz a voz do Senhor aqui na terra, a mensagem, o recado de Deus para o povo. Jeremias era as duas coisas. Lá em Números 12:6 diz assim: se entre vós houver profeta, eu, Senhor, em visão, a ele me farei conhecer, ou em sonhos falarei com ele. Amém? Jeremias foi considerado profeta chorão.
ele foi muito judiado, né? O Senhor o proibiu de casar, mas cada lágrima que Jeremias derramava era pela angústia de saber o que ia acontecer àquele povo. Na verdade, ele estava emprestando a sua face e os olhos para o Senhor. Cada lágrima derramada por ele, na verdade, era o Senhor chorando pelo seu povo. Ele foi um grande profeta de Deus, sabe? Mas ficou longe de ser considerado um super-herói. Na realidade, ele nem correspondia mesmo ao ideal do profeta, sabe? Ao contrário, ele se mostrou uma pessoa com personalidade bem complexa, uma pessoa de carne e osso, com altos e baixos, como nós. Mas ele permaneceu fiel ao seu chamado. Teve medo, desesperou-se, alegrou-se e louvou a Deus, como qualquer um de nós. Ele se afligia com o pecado de Judá e o julgamento que se aproximava. Jeremias estava tão cansado que até começa a questionar Deus a respeito da prosperidade dos ímpios, sabe? Lá em Jeremias 12, do 1 ao 4, vai falar assim: se eu colocasse a minha opinião na mesa contigo, tu provarias que o Senhor tem razão. Mas eu preciso fazer uma pergunta sobre a tua justiça, Senhor. Por que os maus ficam ricos? Por que os desonestos conseguem sucesso? Tu os planta e as suas raízes se firmam. Eles crescem e produzem frutos. Vivem sempre falando bem de ti, mas na verdade não se importam contigo. Mas tu me conheces, Senhor. Tu vês o que estou fazendo e o quanto te amo. Ele já começa discutindo com o Senhor, dizendo: o Senhor tem razão, mas eu preciso saber por que os desonestos têm sucesso, os ímpios enriquecem, e eu, seu profeta, tenho que viver correndo, escondido, sem ter às vezes o necessário. Eu acho que é no meio de todo esse cansaço físico, mental e até espiritual, é no meio desse cenário todo que o Senhor convida Jeremias a se levantar e ir à casa do oleiro. Lembra que a gente começou dizendo aqui? A palavra do Senhor veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. É engraçado que Deus já estava falando com Jeremias. Então, por que será que o Senhor pede para ele ir até lá para falar com ele? Muitos de nós, às vezes, expressamos com a boca vontade de fazer a obra, mas não queremos sair do lugar do conforto, da nossa rotina. Queremos continuar sentado, paralisado. Mas o Senhor diz: fique em pé, Jeremias, que eu quero falar com você. Provavelmente Jeremias estava sentado. Isso quer dizer que a obra do Senhor, ela é movimentada, ela não é parada. Em toda a história da humanidade, né, o homem quer subir, né? O homem quer se deslocar para cima. E o Senhor pede para Jeremias descer. Desce, Jeremias. Desce lá.
Haja visto, né, a Torre de Babel, né? Queriam ficar próximo aos céus. Haja visto Lúcifer, né? Eu vou subir acima das estrelas, eu vou me assentar no mais alto trono. As pessoas querem sempre subir, querem sempre ter fama, reconhecimento, status, dinheiro. Procuram subir. Mas o Senhor fala que o caminho é o inverso. Para subir, tem que descer, tem que servir. Para termos sucesso na vida espiritual, se a gente quer crescer, tem que trilhar o caminho da humildade. Para subir, primeiro tem que descer. Descer na presença de Deus, com oração, jejum, lágrimas, súplica. Interessante é que no versículo 2 o Senhor pede, levanta-te e desce. E no versículo 3, ele já está lá, ele já desceu, sem questionar. Prontidão ao chamado do Senhor. E na Bíblia, nós vamos ver o Senhor como bom pastor, nós vamos ver o Senhor como pescador, nós vamos ver o Senhor como médico, mas agora nós vamos vê-lo como oleiro. Jeremias diz que aquele oleiro ele está ocupado na sua tarefa. Ele estava moldando o barro. Barro é a matéria-prima do oleiro. Você não vai ver ninguém brigando por barro. Geralmente se briga por ouro, por prata, por pedras preciosas, por petróleo, mas por barro não. Barro não tem valor. E o mais extraordinário é que todos nós somos barro, pois fomos formados do pó da terra. Sabe onde está escrito isso? Gênesis, capítulo 2, versículo 7. Gênesis 2, versículo 7 está falando assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Somos barros, e barro é frágil, e barro se quebra. Escuta bem o que eu vou te dizer. O vaso se quebrou, o que é da natureza do barro se quebrar. Todo barro quebra, sabe? Casamentos se quebram, famílias se quebram, relacionamentos se quebram e gente se quebra. Somos barros e como os barros, quando somos pressionados, quebramos. Nossos planos desmoronam, nossa esperança se acaba, nossa fé é abalada e nossa alegria dá lugar à tristeza. E eu te chamo a atenção para esse detalhe. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Então, não é porque nós estamos na mão do oleiro que nós estamos livres de passar por tribulação, tempos difíceis, lutos. Mesmo na mão do oleiro, nós podemos nos quebrar. A diferença é que se você se quebrar na mão do olheiro e se arrepender, ele pega o que sobrou e faz um vaso novo. Porque ele nunca desiste de nós. Barro, sem a presença do oleiro, é só barro.
Como um pote pode ser pote se não fosse o oleiro? Sem as mãos habilidosas do oleiro, a argila não se tornaria cerâmica não, sabe? O barro não se torna vaso sem a habilidade e o talento do oleiro. Isaías 43, versículo 11 fala assim: Assim diz o Senhor, Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. Aleluia! Fora de mim não há Deus. Entendeu? Barro não tem querer. Isaías 45, versículo 9 fala assim: Porventura dirás o barro ao que forma, o que fazes? Não. Barro não tem vontade própria. Como barro, nós estamos na mão do oleiro, para que ele faça o que quiser conosco. O oleiro não tem que dar explicação ao barro sobre a razão de estar agindo desta ou daquela maneira, não. Se Deus está amassando o barro, se Deus está nos provando, por que questionamos? Barro é a matéria-prima do artista. O artista é o único que consegue pegar um barro tão insignificante e transformá-lo em um objeto de apreciação. Lá em Isaías 64, no versículo 8, o Senhor diz assim: Senhor, Tu és o nosso Pai, nós somos barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Todos nós somos obras das Tuas mãos, Senhor. Quando somos moldados pelo Criador, nós deixamos de ser simples barro e nós nos tornamos objetos de grande valor. Somos abençoados e abençoamos pessoas. Nós temos seguranças. O Senhor acampa os anjos ao nosso redor. Você não vê nenhum objeto de segurança, nenhum objeto de valor sem segurança. Você já viu? Nós temos garantia. Garantia infinita. Em caso de rachadura, de quebra, nós seremos reconstruídos. Nossa vida passa a ter significado como vaso na mão do olheiro. Assim sois vós em minhas mãos. E existe um lugar onde aprendemos mais de Deus. Esse lugar é na olaria de Deus. Hoje nós vamos ficar até aqui, na olaria do oleiro, e pedir para que Ele nos molde conforme a vontade dEle. Talvez hoje você esteja trincado. Talvez hoje você esteja rachado. Mas você pode ir na olaria do oleiro. E Ele é aquele que faz tudo de novo, que faz você um vaso novo. E a minha oração é para que você se deixe ser moldado por aquele que te formou no ventre da tua mãe. Em nome de Jesus, amém? Bom dia. Bom dia.
Bom dia, graça e paz, meus irmãos em Cristo. Primeiro, quero te agradecer imensamente por você ter acessado esse link e ouvido essa palavra. Essa palavra foi importante para você? Falou ao teu coração? Então, por favor, inscreva-se neste canal. Acesse o sininho, compartilhe, comente, nos ajude a expandir o reino de Deus aqui na terra. Amém?